Oi, 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 tudo bom? Agora vamos para o capítulo 22 do nosso devocional Uma Nova História, né? E quero dizer que esse capítulo é um dos meus mais queridos. Por quê? Agora você ganhou um amigo inseparável. E não é o chat GPT, viu? Vamos lá? Esse amigo para você meditar. Você nunca caminha sozinho. O Espírito Santo habita em você. Versículo do dia. E eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro conselheiro para estar com você para sempre, que é o Espírito da verdade. Ele é o seu consolador e ele é o seu verdadeiro amigo em todas as horas. Vamos lá? Esse capítulo eu sou apaixonado por ele, viu? Porque realmente ele vai levar agora você a um novo nível de intimidade com Deus. Existe uma diferença profunda entre acreditar em Deus e viver consciente da sua presença. Muitas pessoas conhecem a ideia de Deus, mas poucas aprenderam a caminhar diariamente com Ele. No livro de Atos dos Apóstolos, existe um momento que mudou completamente a história da humanidade. 50 dias após a ressurreição de Jesus, homens e mulheres estavam reunidos em Jerusalém quando algo extraordinário aconteceu. A Bíblia diz que um som semelhante a um vento impetuoso encheu toda a casa e todos foram cheios do Espírito Santo. Naquele instante, Deus já não seria apenas alguém observado à distância. Agora sua presença habitaria dentro daqueles que crescem. No Antigo Testamento, homens como Davi, Josué e Ezequiel experimentaram momentos marcantes da presença do Espírito Santo. Mas Jesus revelou algo mais profundo. Em João 14,16, ele promete enviar outro Consolador, alguém semelhante a ele, em essência, presença e cuidado. Não uma forma impessoal, mas uma presença viva. O Espírito Santo é chamado do Espírito da Verdade, aquele que consola, direciona, corrige, fortalece e permanece. Talvez uma das coisas mais bonitas da fé cristã seja justamente esta: quem entrega a sua vida a Cristo nunca mais caminha sozinho. O Espírito Santo se torna companhia constante, mesmo nos dias silenciosos, mesmo nas crises, mesmo quando ninguém mais entende o que acontece dentro de você. Eu fui batizado no Espírito Santo aos 12 anos e pouco tempo depois fui batizado nas águas, um ano depois. E desde então existe dentro de mim uma alegria difícil de explicar. Não significa ausência de problemas, significa presença em meio aos problemas. É uma paz silenciosa, é uma confiança difícil de racionalizar. Alguém que sustenta a alma, mesmo quando a vida parece confusa. E talvez você perceba isso aos poucos. O Espírito Santo frequentemente fala através de pensamento, direções e impressões que surgem de maneira inesperada no seu coração. Momentos em que você sente vontade de ligar para alguém, de ajudar uma pessoa, de falar palavras que normalmente não falaria sozinho. Já vivi situações marcantes durante alguns atendimentos médicos. Às vezes começo uma consulta acreditando que falarei apenas sobre cirurgia plástica, mas de repente sinto dentro de mim uma direção diferente, uma palavra específica, um encorajamento, uma oração, e aquilo que seria apenas uma consulta se transforma em algo muito mais profundo. Nunca me esqueço de uma paciente que morava fora do país e estava sendo
atendida por chamada de vídeo. Enquanto conversávamos, senti claramente que precisava ministrar algo dentro do coração dela. No instante em que comecei a falar, ela começou a chorar. E naquele momento percebi, mais uma vez, como o Espírito Santo alcança lugares que nenhuma técnica humana consegue tocar. Porque existem dores que não são físicas, são dores da alma. E o Espírito Santo sabe exatamente como alcançar cada uma delas. Mas existe algo importante. Intimidade não acontece automaticamente. Relacionamentos precisam ser cultivados. E uma das formas de se tornar mais sensível à voz de Deus é através da oração, do silêncio e do jejum. Quanto mais aproximamos do Pai, mais aprendemos a reconhecer sua direção. Um livro que me marcou profundamente minha caminhada foi Bom Dia Espírito Santo, do autor Benny Hinn. Através dessa leitura, comecei a compreender algo muito simples, mas transformador. O Espírito Santo não é apenas uma doutrina, ele é presença. E talvez por isso o autor comece seus dias dizendo: Bom dia, Espírito Santo. É como quem acorda reconhecendo que nunca está sozinho. Talvez você precise ouvir isso hoje. Deus não abandonou você. Mesmo nos dias em que tudo parece silencioso, mesmo quando você não sente nada, mesmo quando a fé parece pequena, o Espírito Santo continua presente, consolando, guiando e sustentando. Ele fala ao seu coração de maneira que, muitas vezes, só serão compreendidas mais tarde. Por isso, declare por um instante, respire e permita-se perceber que existe uma presença caminhando ao seu lado neste momento. Uma presença que não veio para condenar você, mas para conduzi-lo de volta ao amor do Pai. E talvez hoje seja um bom dia para fazer esta simples oração. Querido Espírito Santo, seja bem-vindo à minha vida. Guia meus pensamentos, minhas decisões e meus caminhos. Ensina-me a ouvir a voz de Deus acima dos meus medos e ansiedades. Permaneça comigo nos dias bons e também nos dias difíceis. Transforma meu coração e conduz minha vida para a vontade do Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém. Escreva agora uma mensagem para esse amigo de reflexão, de insights que aconteceram no seu coração durante essa leitura. Volte a essas anotações sempre que precisar relembrar aquilo que Deus falou com você nesse dia. O Espírito Santo, ele é uma pessoa e ele quer ser o seu grande amigo. Não apenas a terceira pessoa da Trindade, mas aquela pessoa que você possa chorar no colo dele, desabafar, falar tudo que está no seu coração. E isso vai gerar cura para a sua alma, cura para a nova pessoa que você está se tornando. Um grande abraço. Que Deus te abençoe.